Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8 e a primeira parte do versículo 9. Diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta. Pode sentar, dando glória a Jesus de Nazaré. Existe uma grande questão, um grande debate para se descobrir o que era de fato esse tal de espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha. Uns acreditam que era um defeito físico que ele tinha, um defeito no corpo, e ele se envergonhava desse defeito que tinha no corpo. Outros acreditam que era um problema visual, que também seria um problema físico que ele tinha, e isso lhe dificultava nas suas atividades como doutor. Outros acreditam, são mais radicais e mais ousados, e dizem que era uma doença, e a classificam como epilepsia. Dizem alguns que esse espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha eram crises epiléticas, convulsões epiléticas que vinha sobre ele, e isso lhe causava dor, sofrimento e vergonha. Por quê? Porque isso incomodava Paulo e deixava ele desconfortável, constrangido e até envergonhado, porque ele orava por todo mundo era curado, mas ele não era. Ele orava pelo milagre, todo mundo recebia o milagre, mas ele não recebia o dele. E ele dizia: eu orei 3 vezes. Eu orei ao Pai, eu roguei ao Senhor por 3 vezes para ele tirar esse espinho da carne, e ele não tirou. E deixa eu contar um segredo aqui para os irmãos, que um judeu nato, um judeu ortodoxo, um judeu da lei, quando ele quer fazer uma petição a Deus, um pedido a Deus, quando ele quer receber algo de Deus, ele só ora 3 vezes por aquele pedido. Não é que ele só ore 3 vezes, não. Uma oração para pedir uma coisa a Deus, ele só pede 3 vezes. Porque existe oração de gratidão, oração de adoração. Existem vários tipos de adoração ou de oração. Mas para pedir, um judeu ortodoxo, onde ele se ajoelha para pedir uma coisa a Deus, ele só pede uma vez. Por quê? Porque ele entende que Deus não tem problema de memória, Deus não tem amnésia, ele sabe que Deus não se esquece e que Deus vai fazer. E o próprio Deus disse que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não se esquece. Não, pastor, mas aí o senhor agora se equivocou, porque tem um texto na Bíblia que diz que Deus se lembrou de Noé. Depois do dilúvio, Noé está na arca, aí tem um texto que diz: e lembrou-se Deus de Noé. Na verdade, há um equívoco de tradução do hebraico ou das línguas que foram traduzidas para chegar no português, porque no original não diz que Deus se lembrou de Noé. No original hebraico diz assim: e viu Deus que chegou a hora de agir em favor de Noé. Então Deus não se esqueceu de você, é porque não chegou ainda o tempo de Deus operar o milagre na sua vida. Então espere, porque Deus não está esquecido.
Então por isso que o judeu, ele não pedia mais que uma vez. Quando ele estava desesperado, ele pedia 2 vezes. E quando ele estava extremamente desesperado, ele orava 3. Veja que é a mesma situação de Jesus no Getsemane. Quando Jesus está lá em agonia, quando Jesus está em aflição, quando Jesus está preocupado, a Bíblia diz que a agonia de Jesus é tão grande que ele passa por um processo, eu não sei se eu vou lembrar da palavra, é matritose, é matriose, é quando o seu suor se transforma em sangue, os poros, que são os pés do cabelo, eles se dilatam de uma maneira tal que sai sangue junto com o suor. Jesus estava tão agoniado que o seu suor se transformou em gota de sangue. Aí ele vai dizer: Pai, eu rogo que o Senhor passe de mim esse cálice. E ele repete a oração 3 vezes. O judeu, ele só vai fazer a mesma oração, repetir a oração 3 vezes quando ele está no extremo, quando ele está no limite. Foi exatamente o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, por causa desse espinho na carne. Ele já estava no limite. Ele disse: eu orei ao Senhor 3 vezes para ele tirar esse espinho da minha carne. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Para o crente verdadeiro, irmãos, aleluia, para ele se devotar, se alegrar e adorar a Deus, ele não precisa que Deus lhe dê um carro, a graça de Deus basta. Ele não precisa que Deus lhe dê uma casa, a graça de Deus basta. Ele não precisa, para fazer a obra, que Deus lhe dê um emprego ou coisa semelhante. Só a graça de Deus é suficiente para ele adorar a Deus. Ele diz: foi-me dado um espinho na carne, a saber, aqui ele diz, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Se nós seguirmos ao pé da letra, se for de uma forma literal, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo que um demônio, ele praticamente se materializava e batia no rosto de Paulo. Dava murro, dava tapa, dava soco no rosto de Paulo. Era mais ou menos tentando lhe dizer assim: Paulo terminava o sermão, como eu estou pregando aqui agora, a igreja recebia aquela palavra, era uma palavra, Deus batizava com o Espírito Santo, Deus renovava, Deus curava, Deus operava milagre. Aí o apóstolo Paulo, quando terminava o culto, ele queria se sentir alguma coisa, aí Deus mandava um mensageiro, Satanás, que vinha bater na cara dele, para ele se lembrar que quem fazia era Jesus, quem operava era Jesus, quem abria a porta era, quem curava era Jesus, quem libertava, quem batizava era Jesus, porque Paulo já estava. Aleluia! Glória a Deus. Para ele não se exaltar, não se engrandecer, não se envaidecer, porque é coisa natural do homem. Mas aí ele diz que conhecia um homem, está no capítulo 12 que eu li. No versículo 2 ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E eis que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, da qual ou de que ao homem não é lícito falar. O homem não tem competência para falar. Ele está falando de um homem que há 14 anos passado foi arrebatado até o 3º céu, o paraíso, e ouviu palavras inefáveis, palavras que o homem não saberia reproduzir, pronunciar. E ele prossegue dizendo: de um assim me gloriaria eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Me diga qual é o homem nessa terra ou mulher nessa terra que vai se gloriar nas suas fraquezas, nos seus pecados, nas suas falhas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que o de mim vê ou de mim ouve. Ó, há 14 anos, foi que aconteceu há 14 anos, o apóstolo Paulo, antes Saulo, se converte.
E ele quer entrar na igreja em Jerusalém. Só que os irmãos em Jerusalém ficam preocupados, ficam com medo, ficam assustados com o apóstolo Paulo, outrora Saulo. Por quê? Porque antes ele é um perseguidor da igreja. Antes ele é alguém que entra na igreja, acaba com o culto, bate nos crentes, bate nos homens, bate nas mulheres, bate nos idosos, bate nas crianças, prende e até mata, como participou da morte do diácono Estevão. Então de repente esse Saulo chega na igreja e diz: agora eu sou crente. Quem vai acreditar, meu irmão? Esse camarada está entrando aqui é para descobrir quem são os líderes, quem são os cabeças, quem são os chefes, para mandar prender, para acabar com tudo. É um infiltrado, ele está aqui como espião, ele quer descobrir a manobra. Quem disse que aceitaram ele na igreja? Aceitaram não, e se fosse eu ficaria com medo de levar uma tabicada, entendeu? Então eu ficaria preocupado, diz: rapaz, não quero ver esse negócio aqui não. Aí o que acontece? Ele teve que se afastar, voltou para a sua cidade, Tarso, é o nome de uma cidade, por isso que é Saulo de Tarso, não é o sobrenome dele, é o lugar onde ele morava, a cidade que ele morava, Tarso, e lá ele passou 14 anos. Alguém disse que ele ainda foi para o deserto da Arábia e passou mais 2 anos lá. Mas isso que acontece, meu irmão, era Deus trabalhando na vida de Saulo, era Deus preparando Saulo, porque a gente não começa hoje e amanhã está pronto não, aleluia. A bênção de Deus está pronta, o poder de Deus está pronto, mas eu e você somos pós-cinza, precisamos ser trabalhados e preparados para tal. Veja, Davi, ele foi ungido como rei, ele tinha cerca de 17 anos de idade, ele só foi assumir o trono quando estava com 30, ou seja, passou 13 anos esperando a promessa se cumprir. Porque está demorando, você pode ficar preocupado. O fato de estar demorando não é porque você não tem chamado ou chamada, não é porque Deus não lhe ungiu, nem lhe chamou, não. É Deus dando tempo para você se aprumar, se alinhar, se consertar, entrar na posição para Ele poder cumprir a promessa, porque a promessa está pronta para você, é você que não está pronta para a promessa. Aleluia. Então ele ficou 14 anos. Depois de 14 anos, se levantaram os doutores da igreja, a saber, Barnabé e outro que agora me foge, não, parece que é Ninja, quase ninja o nome dele. Aí o Espírito Santo revelou que era para eles fazer a obra missionária. Aí Barnabé se lembrou de Saulo, 14 anos esperando a promessa, 14 anos no anonimato, 14 anos sem ninguém saber quem era Saulo de Tarso, e você está aperreado porque só faz uma semana e a bênção não chegou ainda, rapaz. Já faz 15 dias que Deus falou e ainda não se cumpriu. Ai, irmão, se eu fosse falar aqui das promessas de Deus, por exemplo, Deus chamou Abraão com 65, aliás 75. O menino só foi nascer quando ele estava com 25. O Isaac se casou com Rebeca, Rebeca era estéril. Eu não vou falar com certeza se foi 20 ou foi 40 anos que ele passou orando para poder dar a luz. Quando você lê a história de Ana, você vê bonito, Ana foi lá para o templo, orou, aí Deus fez com que ela concebesse e desse a luz a Samuel, que ela era estéril, mas ela passou 25 anos orando para Deus cumprir a promessa na vida dela. Agora deixa eu contar um segredo para você. Ana orou 24 anos dizendo assim: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, eu quero um filho.
A Penina está me humilhando, a Penina está me rebaixando, a Penina fica debochando de mim, a Penina passa com aquele monte de menino, com aquela escadinha, parece o trem da alegria, e eu não tenho nenhum. Deus me dá um filho, eu não posso ser humilhado assim. Todo ano Ana ia para o templo a Siló e fazer essa oração, mas no 25º ano ela foi para o templo e orou assim: Deus, me dê um filho, se o Senhor me der, eu entrego ele na tua casa. Olha, ele mudou o negócio agora, porque antes Ana pedia só pensando nela, agora ela pediu pensando na obra, ela pediu pensando no reino, ela pediu pensando na casa. Quando você aprender a pedir as bênçãos de Deus na sua vida, para você abençoar a obra do Senhor, pode ter certeza que Deus vai abrir porta, vai abrir portão, janela, e vai te dar vitória. Agora você só pensa em você. 14 anos passou Paulo lá esperando. Aí de repente chega Barnabé. Só que o que fez Saulo permanecer de pé, veja, eu vou reler o texto aqui. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, na verdade, essa pessoa é o próprio Paulo. Por isso ele diz que foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse pela grandeza da revelação. Este homem era ele. Ele fica tão preocupado que ele não diz diretamente que foi ele, porque ele não quer se sentir. Então, antes de Barnabé chamar, 14 anos depois, ele já tinha tido uma experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus espera 1 ano, espera 2 anos, espera 3, espera 5, espera 10, espera 11, 12, espera 13, espera 14. Nunca desiste, porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Então espera. Ó, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Glória a Deus. Deus não vai te dar nada mais importante do que a graça dele. Glória a Deus. Se você tem a graça dele, dê glória, irmãos, porque a graça já é tudo. Ou seja, Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Foi Deus que permitiu o espinho. Então foi Deus que colocou o espinho. Então só Deus podia tirar. Entenda uma coisa: quando Deus te coloca numa prova, só Ele tira. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 4 de Mateus, que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para o deserto. E foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado no deserto. Fora o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então quem está te colocando nesse deserto é Deus. Para você ser tentado, para você ser provado. Glória a Deus. É Deus que está te levando para lá. Veja, a Bíblia diz que Ezequiel 37, e veio sobre mim a mão do Senhor, me pegou e me levou para um vale de ossos secos. É a mão de Deus quem vai te levar para um vale de ossos secos. Veja, quando o povo saiu do Egito, que estava indo para Canaã, a viagem não durava mais de 40 dias. A viagem era pequena, irmãos. Entre aspas, pequena, era cerca de 40 dias, do Egito até Canaã. Mas de repente o povo ficou rebelde, de 40 dias passou para 40 anos. E a Bíblia diz que Deus deixou eles 40 anos no deserto para os testar, os tentar e os provar. Louvado seja Deus. Até que eles
eles alcançassem a medida, a estatura de obediência, aí sim Deus iria tirá-los do deserto e colocá-los em Canaã, porque quem colocou ele no deserto foi Deus. Só Deus pode tirar do deserto e colocar em Canaã. Louvado seja Deus. Eu vou contar aqui algo que aconteceu comigo, eu já contei algumas vezes. É uma coisa muito simples, muito singela, mas você vai entender para ilustrar o que eu quero te dizer. Eu acho que foi no ano 2006, mais ou menos. Está com uns 15, 18 anos. A gente estava aqui em Messias e pastoreávamos pelo Ministério de Madureira, e o negócio não estava fácil aqui para a gente. E a gente foi para a reunião de ministério, e lá na sede do ministério tinha um grupo de irmãs chamado CIBEM, Campanha de Irmãs Beneficentes Evangélicas, CIB. E essas irmãs arrecadavam alimentos, arrecadavam dinheiro, arrecadavam roupas e ajudavam as pessoas, ajudavam os obreiros. E quando foi um dia, a gente foi para a reunião do ministério, que era sempre o primeiro sábado do mês. Terminou a Santa Ceia, que a gente ia de manhã, eu ia de manhã, reunião de dirigente, à tarde reunião do ministério e à noite a Santa Ceia. Era o dia todo lá. Quando terminou o culto, a esposa do presidente me chamou e disse: olha, eu tenho uma bênção para vocês, uma cesta básica, irmãos. Oh, que maravilha. Eu fiquei feliz porque nessa época a gente já estava comendo cuscuz, que já estava amarelo. Era cuscuz de manhã, de tarde e de noite, irmãos. Aí veio o arroz, veio o feijão, veio o macarrão, veio o salame, veio o óleo, veio o açúcar, veio o café. Disse: eita, coisa boa. Aí terminou a reunião, a Santa Ceia. Aí a gente partimos para a rodoviária, pegamos um táxi, era R$5, era bem pertinho da sede para a rodoviária. Saía o último ônibus lá de 10h30 da noite, que era da empresa São Domingos, parece que não existe mais. Eu estou velho, a empresa se acabou também. Era, a senhora também se lembra, né? A senhora também está velha. Eita, irmã, eu estou brincando, pelo amor de Jesus. Aí a gente pegou lá o ônibus da São Domingos e partimos para a Messia. A gente morava lá no Antônio Rodrigues Calheiro, tinha um restaurante lá, eu esqueci o nome do restaurante que tinha lá no final. Era a última parada. Parou o ônibus, aí tinha subida, a gente morava na principal em cima. Já estávamos com 2 filhos, o Edley e o Abner. O Abner estava bem novinho, ela andava com ele ainda de colo, a bolsa com fralda, com mamadeira e aquela coisa toda. Sabe como é? Quem é mãe e carrega bebê sabe que é assim, né? É uma bolsa que você procurar dentro tem. Aí o ônibus parou, a gente desceu do ônibus. Ela pegou o menino, eu peguei o outro que estava dormindo, maiorzinho, peguei uma coisa, pegou outra, a gente foi subindo. Aí quando eu cheguei no meio da ladeira, eu disse: tu pegou o pacote de comida, as compras? Ela disse: não, tu não pegou não. Eu pensei que tu tinha pego, eu peguei o menino e ficou aqui. Aí quando eu olhei, meu irmão, o ônibus da São Domingo já ia fazendo a curva para Murici, olha, disse embora com a cesta básica. Aí eu continuei comendo cuscuz. Mas o que eu quero dizer para você é que quando Deus te coloca numa prova, ninguém tira, irmão. Não reclame do prefeito, não reclame do vereador, não reclame do pastor, não reclame do dirigente, não reclame do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu filho, nem da sua filha, nem do vizinho, nem de fulano. Porque quando Deus coloca você numa prova, só Ele vai tirar. E Ele só vai tirar depois que você for aprovado. Pode orar para Ele tirar o espinho da carne, o espinho do pé, o espinho da mão. Onde tiver espinho pode orar, mas Ele só vai tirar quando você estiver aprovado. Quando você estiver aprovada, não vai tirar antes. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Fique de pé, dando glória a Jesus. É muito bom estar na casa de Deus, na presença de Deus, para adorar e glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Que a graça de Jesus esteja com você, que você seja sempre abençoado e abençoada. Mas lembre-se, e a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Não queira a aprovação do homem, nem da mulher, nem do pastor. Procure ser aprovado e aprovada por Deus.
essa realmente é a aprovação necessária para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos orar. Quem necessita das orações?